Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, eu quero ler com vocês o texto de 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. E nós leremos não só este texto, no começo, mas esparsamente alguns versículos desta passagem. Então, abra comigo, por gentileza, em 1 Samuel. Vamos ler até o versículo 20 e depois os versículos 26 a 28. Eu estou seguindo a versão atualizada, então acompanhe essa leitura comigo, por gentileza. Se possível, depois de lido o texto, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, na passagem. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Verso 26. Disse Ana a Eli: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali perante o Senhor. Amém. Eu quero então tratar com vocês. Pode botar para mim, minha filha, por favor.
eu quero tratar com vocês sobre o tema Não desista de seus sonhos. Era o ano de 1952 na Nova Zelândia, quando um grande esportista daquela nação, Edmund Hillary, nutriu no seu coração um sonho inédito, audacioso, o sonho de escalar a montanha mais alta do planeta, o sonho de chegar no topo do Pico Everest com mais de 8.800 metros de altitude. Ele preparou-se para aquela grande empreitada da sua vida, porém quando partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou, ele não conseguiu chegar no topo do Everest. Meses depois ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, na Inglaterra, e quando ele chegou no auditório, viu que propositadamente haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Ele olhou para a gravura, abaixou a cabeça, cabisbaixo, dirigiu-se à plataforma, e quando levantou-se para proferir o seu discurso, por um momento ele esqueceu-se o auditório, voltou-se para a gravura e disse: Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste, tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo, da próxima vez eu te vencerei. 6 meses depois, Edmund Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do Pico Everest, deixando para nós um legado: não desista de seus sonhos. Eu sei que você tem sonhos, todos nós os temos. Quem não sonha não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Mas é possível que neste auditório, nesta noite, algumas pessoas aqui já tenham perdido seus sonhos pelas estradas da vida. Talvez alguns aqui já viram seus sonhos mais bonitos se transformando em pesadelos. Quem sabe até mesmo haja aqui hoje aqueles que já desistiram de seus sonhos, já enterraram seus sonhos, e que já colocaram no túmulo de seus sonhos uma lápide: aqui jaz os meus sonhos. Pois eu quero encorajar vocês hoje a trazer esses sonhos para a presença de Deus, porque nós estamos diante do Deus dos impossíveis, do Deus para quem não tem causa perdida, não tem problema insolúvel, não tem doença incurável, não tem casamento irrecuperável, não tem família sem restauração. O texto que acabamos de ler nos fala de uma mulher que tinha um sonho bonito, um sonho legítimo, o sonho de ser mãe. Mas diz a Bíblia que o ventre dela é um deserto, ela não pode conceber, ela não realiza o seu sonho. E eu fico imaginando que se Ana fosse nossa contemporânea, ela certamente enfrentaria algumas abordagens. Eu acho que a primeira delas seria esta: Ô Ana, você é uma mulher tão crente, você ora tanto, você vai tanto à casa de Deus, está aí doente. Você precisa examinar com mais cuidado a sua vida e a sua árvore genealógica, porque é provável que tenha uma maldição hereditária na sua vida. Enquanto você não quebrar essa maldição, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era maldição hereditária. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém parecido com os amigos de Jó chegariam para ela para dizer o seguinte: Ana, ninguém sofre sem causa. Você está sofrendo, tem coisa errada na sua vida. Você deve ter cometido algum pecado muito grave contra Deus. Enquanto você não confessar esse pecado, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era pecado escondido. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém mais ousado e audacioso chegaria para ela para dizer o seguinte: Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondido aí na sua vida. Você tem que ir num culto de libertação. Enquanto esse demônio não for tirado da sua vida, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era demônio. Eu gostaria que você olhasse comigo
no verso 5, porque está escrito aí que foi o próprio Senhor que a deixou estéril. Agora olha o verso 6. Está escrito aí que foi o próprio Senhor que cerrou a sua madre. De tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição, não tem a ver com pecado, não tem a ver com demônio, a doença de Ana tem a ver com Deus. Isso pode dar um nó na sua cabeça. Porque você pode perguntar, bom, mas se Deus é bom e Deus é bom, se Ele tem o melhor para nós, e Ele tem, como é que Deus pode adiar os nossos sonhos? E os nossos sonhos mais legítimos? É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês, então, nesta noite. Em primeiro lugar, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar a verdade de que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A maior necessidade sua não é das bênçãos de Deus, é do Deus das bênçãos. A maior necessidade sua não é das dádivas de Deus, é do doador. Você e eu poderíamos ter todas as bênçãos de Deus. Se não tivermos Deus, a nossa vida continua vazia. Às vezes, meus irmãos, nós corremos o grande risco de substituir o doador pela dádiva, o abençoador pela bênção. Se você percebeu, porque o sonho de Ana estava sendo adiado, ela começa a orar e buscar a Deus como nunca buscara outrora. Ela começa a colocar Deus na proa, na prioridade da sua vida, da sua agenda, do seu coração. Por outro lado, muitas pessoas, quando recebem uma bênção de Deus, já não tem mais tempo para Deus, porque se concentram de tal maneira na bênção, que não tem mais tempo para o abençoador. Me permita um exemplo. Nós pedimos para Deus, por exemplo, prosperidade, e Deus dá prosperidade. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não tem desgosto. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Aí a pessoa começa a prosperar. Já não tem mais tempo para Deus. Não pode frequentar mais uma reunião de oração, não pode ir mais num culto da semana, não pode mais frequentar cuidadosamente a casa de Deus, que está tão ocupado cuidando das bênçãos de Deus, que não tem mais tempo para o Deus das bênçãos. Eu quero dizer para você que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Se nós não colocarmos Deus como prioridade da nossa vida, Ele adia os nossos sonhos para entendermos essa verdade. Mas a segunda verdade que esse texto nos ensina é que Deus adia os nossos sonhos para compreendermos que tudo que somos e tudo que temos veio de Deus, é de Deus e deve ser devolvido para Deus. Ana disse para Eli assim: por este menino orava eu, pelo que eu trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. Se Ana não tivesse entendido isto, ela teria feito de Samuel um ídolo na sua vida. Ela teria gravitado ao redor de Samuel. Mas ela entendeu que Samuel veio de Deus, que Samuel é de Deus, e portanto ela está devolvendo Samuel para Deus. Entenda isso. Tudo que você tem e tudo que você é veio de Deus. A sua vida é de Deus, a sua saúde é de Deus, a sua inteligência é de Deus, os bens que Deus colocou nas suas mãos pertencem a Deus, tudo é de Deus, a casa que você mora, o carro que você anda, os filhos que você tem, a família que você tem. Então coloque de volta no altar de Deus o melhor daquilo que Deus tem dado para você. Por que Deus adia os nossos sonhos? Terceiro, Deus adia os nossos sonhos para nos ensinar que os
planos de Deus são melhores do que os nossos melhores sonhos. Qual era o grande sonho de Ana? Ser mãe. Ser mãe. Qual era o grande projeto de Deus para Ana? É que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, do homem que haveria de trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Às vezes Deus olha para você e diz assim: meu filho, minha filha, eu não vou atender o seu pedido. Você está pedindo pouco demais, seu sonho é pequeno demais. Eu tenho coisa maior, eu tenho coisa melhor para você, porque os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, os meus pensamentos são mais elevados que os seus pensamentos, então não vou dar o que você está pedindo, eu vou dar o melhor. Jesus nos ensinou a orar, e quando nos ensinou a orar, nos ensinou assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede, recebe, todo que busca, encontra, e todo que bate, abrir-se-lhe-á. Isso foi o que ele ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário, às vezes nós entendemos assim: todo que pede, recebe o que pede. Isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é: todo que pede, recebe. Ai de nós, se estivesse assim na Bíblia: todo que pede, recebe o que pede. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Às vezes nós pedimos para Deus uma pedra, pensando que estamos pedindo um pão. Pedimos para Deus uma cobra, pensando que estamos pedindo um peixe. Pedimos para Deus um escorpião, pensando que estamos pedindo um ovo. Pedimos para Deus que vai nos destruir, pensando que estamos pedindo que vai nos dar vida. Então Deus ama tanto você que não responde e não defere todas as suas orações. Ele tem o melhor. Eu fico olhando a história do José do Egito. Ele estava preso, e preso injustamente, e ele interpreta o sonho do copeiro, do faraó, e quando o copeiro está saindo da prisão, conforme a interpretação de José, José pediu para ele: lembra lá de mim, interceda lá por mim junto ao faraó, para eu sair dessa prisão. E o copeiro saiu da prisão e injustamente, ingratamente, esqueceu-se de José. E ele ficou mais 2 anos mofando na cadeia. E você pergunta: mas onde está Deus, que permite que um filho seu sofra injustiça nas mãos dos ímpios? Por que Deus não tirou José da prisão quando ele queria sair da prisão? Se José tivesse saído da prisão 2 anos antes, o máximo que ele teria sido era um bom lavador de copos no palácio de Faraó. Naqueles 2 anos, Deus estava construindo a rampa do palácio para sair da cadeia e ser governador do Egito. Entenda isso: não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Os planos de Deus são melhores do que os nossos melhores sonhos. 4º lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Porque Deus é livre, porque Deus é soberano, porque Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Confira comigo aí no capítulo 2, versos 6 a 8, o que Ana disse no seu cântico: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar-se entre príncipes. Meus irmãos, eu tenho caminhado por aí e às vezes escuto algumas pessoas, em nome de uma fé robusta, beirando a blasfêmia, quando petulantemente se aproximam de Deus para dizer: Deus, eu rejeito, Deus, eu proíbo, Deus, eu decreto, Deus, eu determino, e ai de Deus se não atender. Até parece que essas pessoas estão assentadas num alto e sublime trono, e Deus está humildemente assentado aos seus pés. Que tolice, que equívoco. O Deus a quem servimos está assentado no alto e sublime trono.
e Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ninguém pode botar Deus contra a parede, ninguém pode pressionar Deus, Ele é soberano e Ele é livre. Porém, quando Deus age, ninguém pode impedir a sua mão de agir. Ele não precisa pedir licença para ninguém para agir. Ele age onde quer, com quem quer, da forma que quer, para o louvor da sua glória. Algumas pessoas hoje dizem assim, não, mas o tempo dos milagres acabou. Deus fez, não faz mais. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e para sempre o mesmo. E eu fico imaginando que Ana, como mulher crente que era, esclarecida, ela deve ter procurado os médicos da cidade de Ramá, porque não é pecado você ir no médico, não é pecado você tomar remédio, não é pecado você usar óculos quando você tem miopia. Pecado seria você confiar no homem e não em Deus. E eu acho até que Ana devia ter na bolsa, porque toda mulher gosta de andar com uma boa bolsa a tiracolo, os últimos exames da junta médica de Ramá, dizendo para ela, não tem jeito, não tem cura. Isso é um caso impossível para a medicina. O seu diagnóstico é irreversível. Você nunca poderá ser mãe. Mas Ana entende outra coisa. Se Deus quiser, tem jeito. A última palavra não é da ciência. A última palavra não é da medicina. A última palavra é do Deus vivo. Se Deus quiser, tem jeito. Por isso ela ora, por isso ela chora, por isso ela jejua, por isso ela clama diante de Deus. Há alguns anos eu fui fazer uma visita lá em Vitória, no Espírito Santo, num hospital. E quando eu chego na porta do hospital, tinham 3 pessoas. E quando eu olhei melhor, eram pessoas da minha cidade, uma cidade do interior do Espírito Santo. E uma daquelas pessoas era uma jovem com um câncer num estado já muito avançado. O médico que cuidava dela na cidade do interior disse para ela, não temos mais condições de continuar o seu tratamento aqui. Você precisa ir para Vitória, você precisa de um CTI, você precisa de um cuidado mais especializado agora. E ela chegou naquele hospital e não tinha vaga no CTI. E eu era amigo do diretor do hospital, conversei longamente com ele, e ele disse, pastor, não tem jeito, eu não posso tirar um paciente para botar outro. Hoje eu não consigo receber ninguém aqui no CTI. E eu voltei meio frustrado para a porta do hospital e fiz algo que eu não tenho o hábito de fazer. Eu disse para aquela moça assim, minha filha, aqui não tem jeito para você. Mas nós podemos falar com quem tem jeito, não só de achar uma vaga para você num outro hospital, mas de fazer algo maior, curar você dessa doença. E ali na porta do hospital, eu impus as mãos sobre ela. Quando eu terminei de orar, aproxima-se um rapaz e disse, eu conheço você, falando para a moça, e disse assim, aqui no estado tem uma outra cidade que tem CTI, e o seu primo é médico nessa cidade, disse para ela, e esse primo era meu conhecido também, e liguei para ele, disse, pode trazer a minha prima para cá, tem vaga aqui. Levou todos os exames, ele olhou, constatou a gravidade do problema, colocou-a numa maca, começou a palpar o seu ventre, porque o câncer tinha tomado os seus órgãos, achou estranho, submeteu-a aos mais precisos e rigorosos exames, não constatou absolutamente mais nada no seu corpo. Aquela menina foi liberada para voltar para sua casa naquele dia, isso já tem mais de 20 anos, e ela está, graças a Deus, com saúde plena. Sabe por quê? Porque quando Deus quer, tem jeito.
E eu não estou dizendo para você que todas as pessoas pelas quais eu oro, ou você ora, vão ser curadas. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que se Deus quiser, tem jeito. Por isso, não desista de seus sonhos. Mas esse texto nos leva a uma segunda lição. Quando você tem sonhos, você precisa tomar muito cuidado, porque existem assassinos de sonhos soltos por aí. E Ana teve que lidar com 3 assassinos de sonhos. A primeira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi a sua rival Penina. Penina provocava, a irritava. Toda vez que Ana subia para Siló, para a casa de Deus, a Penina irritava de tal maneira que Ana perdia o apetite, começava a chorar, entrava em depressão. Eu não sei o que Penina dizia para Ana, mas uma coisa eu tenho plena certeza: Penina não era uma mulher de Deus. Que gente de Deus não vive para infernizar a vida dos outros. Gente de Deus é bálsamo, é aliviador de tensões. Mas à luz do versículo 6, eu acho que o que Penina dizia para Ana era mais ou menos o seguinte: Ana, você é uma mulher tão crente, você vai tanto à igreja, você ora tanto, está aí doente. Eu não sou crente igual você, não vou à igreja igual a você, estou aqui com saúde, cheia de filhos. Se esse negócio de orar funcionasse mesmo, você não estaria nessa não. Conhece gente assim? Cuidado com essa gente, são assassinos de sonhos. Vão dizer para você: você está passando luta? Você está doente? Está passando um aperto? Está passando uma magrela na vida? Deus não ama você nada. Se Deus amasse você, você não estava nessa não. Cuidado com essa gente. Jesus nunca prometeu nem para você, nem para mim, que nós não teríamos aflições aqui. O que Ele prometeu é estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A segunda pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o sacerdote Eli. Gente, Ana todo ano subia para Siló, todo ano. Lá estava Eli, lá estava Rofini, lá estava Finéias. Não consta o texto que nenhuma dessas idas, nem Eli, nem Rofini, nem Finéias, olhasse para Ana, conversasse com Ana, orasse por Ana. A primeira vez que o sacerdote abriu a boca para falar com Ana, foi para sacar contra ela pesados libelos acusatórios, chamando-a de bêbada, de filha de Belial, dentro da igreja. Irmãos, eu acho que se a Ana fosse batista, ela ia sair da igreja. Eu acho que ela ia fazer um pouco mais, eu acho que ela ia fazer uma campanha para tirar o pastor Eli da igreja. Por muito menos as pessoas fazem isso hoje. Você conhece crente cristal, porcelana, hipersensível, qualquer coisinha se melindra, qualquer coisa também vou sair da igreja? Ana não permitiu que o seu sonho fosse tirado dela, nem mesmo dentro da igreja. Ela disse para ele: não, meu senhor, eu não estou bêbada não, eu sou uma mulher aflita, amargurada de espírito. O que eu estou fazendo aqui hoje é derramando a minha alma perante o meu Deus. Mas a terceira pessoa que quis matar os sonhos de Ana foi o seu marido, o Elcana. O Elcana era um maridão, era amoroso, era provedor, era companheiro, mas ele tinha um pequeno problema: cabeça dura demais. Ele não acreditava em milagres. Ele conhecia a história do povo de Israel, ele sabia como Deus havia curado Sara, Rebeca, Raquel. Ele via sua mulher orando todo dia, chorando diante de Deus todo dia. Ele via o que acontecia quando Ana subia para Siló, diante de Deus, derramando o seu coração diante de Deus. Ele via tudo isso. Não consta a Bíblia em momento nenhum que Elcana chegasse para Ana falando o seguinte: Ana, eu sei que você quer ser mãe, eu sei que a medicina diz que não tem jeito, mas eu sei que Deus já fez milagres no passado, e eu sei que Deus pode fazer milagres hoje, então eu vou orar com você também, eu vou entrar nessa causa com você também, eu vou entrar nessa brecha com você também, eu vou orar junto com você. Quem sabe Deus ouve a nossa oração e atende ao seu clamor e realiza o seu sonho. Ele nunca fez isso, nunca fez isso.
Mas o versículo de número 8 traz para nós uma fala de Eucana com Ana, e eu vou parafrasear essa fala. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte: ô Ana, vem cá, minha filha, preciso bater um papo com você. Ô Ana, eu não aguento mais ver você choramingando pelos cantos da casa. Está demais isso. Está virando obsessão, está virando uma doença. Ô minha filha, você não sabe que a junta médica de Ramá já deu o diagnóstico, dizendo que não tem cura? Então, para que você insiste numa causa perdida, Ana? Desista desse sonho, menina. Volta a viver. Que isso? Para de chorar. Levanta a cabeça. Desiste. Aliás, ô Ana, deixa eu dizer uma coisa para você. Ô Ana, você não está nem curtindo o maridão que você tem. Você não sabe que eu sou melhor que 10 filhos para você? Se fosse hoje, eu diria: ô Ana, pense em mim, liga para mim, chore por mim. Não chore por ele, Ana. Assassinos de sonhos. Cuidado, porque os assassinos de sonhos podem estar muito mais perto de você do que você imagina. Não desista de seus sonhos. Mas em último lugar, a última lição é o que fazer quando os nossos sonhos estão sendo adiados. Ana nos ensina 3 coisas. Primeiro, se o seu sonho está sendo adiado, continue crendo, continue orando, continue perseverando, continue insistindo com Deus, continue batendo a porta da misericórdia, continue clamando ao Deus Todo-Poderoso. Não recue, não paralise, não feche a porta da esperança, continue clamando aos céus por um milagre. Às vezes nós desistimos cedo demais, às vezes nós paramos antes da vitória, ou até mesmo no limiar da vitória. Quantos casamentos que acabaram porque faltou um pouquinho de paciência, um pouquinho de amor, um pouquinho de perdão, um pouquinho de compreensão. Quantas causas que foram perdidas e jogadas fora, porque faltou um pouquinho mais de insistência nesta causa. Então continue esperando de Deus um milagre. Me permita ilustrar isso. Desde criança eu gosto muito de política. Eu queria ser advogado e político na minha juventude, até o dia que Deus me chamou para o ministério. E acompanho com muito interesse a vida política, não só do Brasil, mas do mundo. E um dos homens que mais me empolgam quando penso nisso, foi Franklin Delano Roosevelt, nos Estados Unidos. Estudou em Columbia, estudou em Harvard, teve uma carreira brilhante na política, mas o sonho dele era ser presidente dos Estados Unidos da América. Aos 39 anos de idade, Franklin Delano Roosevelt sofreu poliomielite e foi para uma cadeira de rodas, paraplégico. Alguém se aproxima dele e disse: numa cadeira de rodas você nunca será presidente dos Estados Unidos da América. Ele respondeu: pois eu nunca vou desistir. Foi o único homem até hoje na história dos Estados Unidos que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América 4 vezes consecutivamente. O homem que reverteu o quadro da Segunda Guerra Mundial e alcançou vitória para o seu país. Não desista de seus sonhos. Segunda coisa que eu gostaria de destacar: o que fazer quando os nossos sonhos estão sendo adiados? Você precisa tomar posse das promessas da palavra de Deus. O versículo 17 diz que Eli disse para Ana assim: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Eu acho isso incrível, porque Eli acabara de falar uma tolice, só que Ana não hospedou aquela palavra tola no coração. Mas esse mesmo homem abre a boca agora e é um profeta de Deus, quando diz: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Essa palavra é boa, essa palavra ela acolheu, e essa palavra trouxe cura para Ana. Chama a atenção dos irmãos que Ana teve 2 curas distintas. A primeira delas foi uma cura emocional e espiritual. Quando ela saiu de Siló, diz a Bíblia que o semblante dela estava diferente, um brilho no rosto dela. Ela tomou posse da promessa, ela creu,
E quem crê, vê a glória de Deus. Mas diz a Bíblia que ela desceu para Ramá, coabitou-se com o seu marido, Deus se lembrou dela, ela concebeu, deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Samuel. Em outras palavras, lá em Siló Deus curou a sua alma, lá em Ramá Deus curou o seu ventre. Lá em Siló ela creu, lá em Ramá ela experimentou o milagre. Lá em Siló Deus deu a ela promessa, e lá em Ramá o milagre se historificou na sua vida. Se você quer ver vitórias de Deus na sua vida, pare de escutar os profetas do caos, pare de escutar os arautos da incredulidade, pare de escutar os embaixadores do pessimismo. Olhe as promessas de Deus, creia nas promessas de Deus, leia a sua Bíblia, anote as promessas de Deus, porque em todas as promessas de Deus há o sim e o amém de Deus. Nenhuma das suas promessas pode cair por terra. Mas finalmente, em último lugar, se você tem seus sonhos adiados, volte às trincheiras da luta. Sai dos quartos escuros, pare de reclamar, pare de murmurar, volte a viver, volte a cantar, volte a sorrir. Nós cremos que Deus é soberano, não cremos em acaso, não cremos em sorte, não cremos em determinismo cego, não cremos em misticismo, não cremos em olho gordo, não cremos em feitiço, cremos que Deus dirige a nossa vida. Se Ele está permitindo você passar por uma luta, é porque Ele está trabalhando em você, é porque tem um propósito na sua vida. Então volte a cantar, volte a sorrir, volte a celebrar. O que eu acho maravilhoso é que Ana queria ser mãe, mas ela vivia chorando. E uma mulher que vive chorando, com o rosto banhado de lágrimas, com o rosto sem brilho, sem beleza, sem encanto, nem sequer atrai o marido. Mas agora tem brilho no rosto, agora tem alegria na face, agora eles voltam para Ramá, e agora o casal se coabita, e agora a Bíblia diz que Deus se lembra dela, e agora a Bíblia diz que ela concebe, e que ela tem um filho, e põe o nome de Samuel. Então caminhe na direção da realização do seu sonho. Eu quero concluir dizendo que esse texto fala muito ao meu coração, porque esse texto me relembra a verdade de que eu sou fruto de um sonho. Os meus pais viviam numa região muito pobre do interior do estado do Espírito Santo, nos idos de 1958. Não tinha estrada, não tinha carro, não tinha médicos. Quando a pessoa ficava doente, ela tinha que ser transportada numa padiola. Padiola é um lençol amarrado num varal, e duas pessoas carregando pela trilha. E o lugar mais próximo que tinha socorro de um médico era 40 quilômetros. A minha mãe estava grávida do seu último filho, estado adiantado de gravidez, e caiu gravemente enferma. O meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros de Padiola. Então mandou um emissário chamar o médico, ele veio, examinou-a e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito doente, muito fraca, a criança que está no ventre dela está em agonia de morte, e só há uma chance de salvar essa mulher, é sacrificar a criança. Se não tirar a criança, a mãe morre junto com a criança. Naquele dilema, minha mãe tomou uma outra decisão. Ela disse: eu não desisto desse filho, eu não abro mão desse filho, eu estou pronto a morrer com ele, eu estou pronto a morrer por ele, mas eu não desisto dele. E naquele momento ela fez um voto para Deus e disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu consagro este filho para ti, para que ele seja um pastor, um pregador do Evangelho. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Nasci na roça, nasci numa região extremamente atrasada. Fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava não tinha escola, a não ser a chamada escola primária, até a 4ª série. Nunca ninguém havia saído dali para fazer além de 4ª série primária. E com 8 anos eu entrei na escola. Com 12 anos,
Eu concluí o primário. E por providência divina, a minha professora que me alfabetizou estava se mudando para Vitória, capital do estado, e perguntou para mim, sabendo do meu sonho de estudar, você tem coragem de vir comigo? Eu respondi para ela, se os meus pais deixarem, eu vou. Eu nunca tinha dormido uma noite fora de casa. Com 12 anos, eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica. Com 12 anos, eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. Com 12 anos, eu nunca tinha entrado numa cidade. Com 12 anos, eu subi numa carroceria de caminhão e fui parar no pior bairro da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, um barraco de tábuas de 4 cômodos com 10 pessoas. Aquela professora foi um instrumento nas mãos de Deus, mesmo diante das dificuldades da vida e da família, levando mais uma pessoa para dentro da sua casa. Foram lutas imensas. Muitas vezes, eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim e não tinha dinheiro para comprar um pão de sal para comer. Muitas vezes eu procurava farinha ou açúcar para comer e não tinha. Mas eu tinha um sonho. Eu queria lutar por ele. A minha mãe nunca me contou o projeto dela com Deus. Era analfabeta, mas era sábia. A minha mãe chorava às vezes porque amava ouvir a Bíblia e ela não sabia ler. Nunca teve o privilégio de sentar num banco de escola. E um dia, chorando, saiu para o quintal, achou uma cartilha rasgada, pegou aquela cartilha e disse, meu Deus, o senhor podia me ensinar essas letras aqui. E ela aprendeu a ler naquela cartilha. E lia fluentemente a sua Bíblia. Ela entendeu que se contasse para mim o projeto dela, eu seria sugestionado a ser pastor. Ela orava para que Deus fizesse a obra no meu coração. E desde criança, meu sonho era outro. Meu sonho era ser advogado e político. Eu não perdi um comício por nada. Naquela época os comícios eram nas ruas, nas praças, nos palanques. Enquanto o último orador não descia e a luz não apagava, eu não ia embora. No dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título e me filiei num partido. E tinha sonhos, e tinha projetos. Até o dia que, conversando com um presbítero querido e amigo, falei para ele que depois que eu realizasse os meus sonhos, eu queria entrar num seminário e me preparar para no final da vida servir a Deus no ministério. E este homem, com a autoridade do Espírito Santo, botou o dedo no meu nariz e disse, você quer dar as sobras para Deus, Deus quer você hoje, agora, na sua juventude, para toda a sua vida você servir a Jesus. E aquela palavra entrou como flecha no meu coração, e eu saí dali 1000% seguro de que Deus me chamava para o ministério. Eu sou pastor há 40 anos, se eu tivesse 10 vidas, eu queria ser pastor nas 10 vidas, porque acho a coisa mais sublime da vida é ser um pregador do Evangelho, um pastor de almas, um mensageiro das boas novas de salvação. Eu não sei quais são os seus sonhos, mas a palavra de Deus para você hoje à noite é esta: não desista de seus sonhos. Amém.